Salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Eco Mangá, eu sou o Nando e estamos aí com o melhor engenheiro do mundo agora a partir do capítulo 81. Então, bora ver! Condado de Fronteira, aproximadamente 10 quilômetros ao norte. Caramba, tá ficando legal, hein? Muito bacana a construção. Usina de descarte de lodo. Olha lá, o Podong, abra a tampa. Aí, abriu a tampa, enorme, hein, a tampa. Solitas, conto com você. Tudo bem. Aí ele vai se transformar no dragão, será? Não, ó, pelo jeito não. Venham para cima. Olha lá, são as fezes, ó. Fezes. É, são os dejetos. E aí... Ah, agora sim, ele se transformou num dragão. Ou ainda não. O mundo vai eventualmente saber da... Caramba, vai triturar as fezes, olha lá. História de um dragão que usou seus poderes de bom grado. E para o bem da higiene da humanidade. Caramba, hein? A lenda do dragão aniquilador de bosta. Solitas. Vai se ferrar, não conte para ninguém sobre isso. Que diabos foi isso? O quê? Não é legal? Dragão aniquilador de bosta. Porra, é sério isso? Você tem senso zero em nomear coisas. Não ajuda que eu fui um especialista em ciências. Todos os especialistas em ciências no mundo apertaram em não gostei. Você conseguiu construir o primeiro sistema de resíduos coletivo do continente de Laurácia. Graças a você, o conceito de saúde pública está começando a ser estabelecido. Um novo título, eu deveria te dar tecido vermelho ou tecido azul. O efeito do título tem 0% de chance de doenças infecciosas ocorrerem no condado. Posso bloquear completamente as doenças vindas de fora do condado. Acho que consigo viver com uma mente tranquila agora. Para quando você planeja sua viagem a Namaram? Gostaria de sair assim que possível, mas se eu sair sem fazer planos e não conseguir nada, então seria apenas um desperdício em gastos de viagem. Esse lugar pode ter um vilão. Mesmo se eu disser isso, não tem credibilidade. Se houvesse uma desculpa decente, então... Mestre Lloyd, ali. Olha, um monte de carruagem. O que é tudo isso? Hã? Parece ameaçador. Sobre as propostas de casamento que foram rejeitadas recentemente. Todos eles enviaram suas filhas aqui dizendo que você mudaria de ideia se as visse pessoalmente. Não pude fazer nada quanto a isso. Então, eu providenciei acomodações para elas. Fiz cartas numeradas para a sequência de damas que visitarão você. Pai, talvez você esteja um pouco animado. Não. Só quero que você se case com a pessoa que ama. Mas, claro, eu já estou na idade. Então, eu deveria ter netos. O continente inteiro está perguntando se há algo de errado com meu filho mais velho. Mas, eu tô bem com isso. Novo título. Seu nome é Lloyd Eunuco Fronteira. Aqui é Fronteira, mas acho que é Fronteira, né? Faltou a letra F aí. Nome é Lloyd Eunuco Fronteira. Babaca, você está empolgado porque faz tempo desde a última vez que zombou de mim, né? Com certeza é empolgante, eu acho. Tem muitas damas fazendo fila para se casar comigo. Mas vamos pensar nisso com cuidado. Não são realmente as damas, são os pais delas. Pode crer, né? Porque naquele tempo, os pais procuravam genros que eram promissores, né? Que tinham uma vida bastarda, né? Que fossem pessoas de terras enormes. E aí é isso que ele tá querendo dizer, ó. Na verdade, não são as filhas, são os pais que vão ditando as regras. Velhotes estão fazendo fila para se filiar a mim. Isso significa que sou amado por velhotes. A primeira dama está entrando. Vamos ver.
Prazer em conhecê-la, senhora cliente. Digo, senhorita. Ai, meu senhor, eu gostaria de me casar com você. Olha lá. Aí o foco tá no Javier, ó. Como se o Javier, né, que fosse o Lloyd, ó. Mas por que o servo está sentado enquanto você está de pé? Porque eu sou o Lloyd. Olha lá. Que? Porque eu sou o Lloyd. Nossa, olha a decepção dela. Adeus. Caramba, mano. A segunda dama está entrando. Prazer em conhecê-la, senhora cliente. Digo, senhorita. Aí a mesma coisa lá. Ai, meu senhor, eu gostaria de me casar com você. Mas por que o servo está sentado enquanto você está de pé? A mesma coisa lá. Porque eu sou o Lloyd. Que? Porque eu sou o Lloyd. Por aí vai, né? Aí vai dispensar essa daí também, ó. Adeus. Isso é tão chato. Desculpe-me. Sou muito bom em entender a realidade. A terceira dama está entrando. Prazer em conhecê-la, senhora cliente. Digo, senhorita. Aí ele já tá até, ó, sem ânimo pra falar. Tá falando até de qualquer jeito já. Espera. Ela parece familiar. Na ilustração do Cavaleiro de Sangue e Ferro, sou a filha mais velha do Conde Namaran. Silúria Namaran. Silúria Namaran? Achava que ela seria uma heroína fixa, já que ela estava namorando o Javier. Só que aí, ó, aconteceu, né? A morte, ó. Mas ela sacrificou sua vida para proteger o povo de Namaran. Os leitores ficaram loucos nos comentários depois disso. Eles sentiram que foi muito cruel e questionaram o porquê todos que o Javier gosta e ama morrem. Um monte de gente prestou atenção nessa novel porque o protagonista estava sempre triste e sozinho, diferente de outras novels. Sabia que seria desrespeitoso, mas eu ainda vim por conta da importunação do meu pai. Você é bem melhor do que me contaram. Ah, sinto muito, eu sou o Lloyd, não o de trás. Perdão, eu estava falando com você mesmo. Ó, então essa daí, ó, já tá diferente aí a conversa, ó. A pessoa atrás de você é o renomado mestre espadachim Sir Azraham. Ah lá, aí os dois se impressionaram, né? Parece que esteve em problemas por conta das questões do matrimônio. Você deve estar ocupado demais para pensar em casamento agora. O quê? Como sabe disso? Vi isso a caminho daqui. Construções que nunca vi antes estavam sendo levantadas. E ruas limpas estavam sendo construídas em todas as direções. Você deve estar ocupado demais supervisionando isso tudo. Já que eu sei o que você quer, vou ir embora agora. Não, não. Espera um minuto. Gostaria de conversar com você por um tempo. Ah, o Lloyd se interessou, olha lá. Hã? Namaran está passando por dificuldades agora? Como, por exemplo, um súbito influxo de pessoas? Ai, meu Deus, como você sabe disso? Como sabe disso? Aproximadamente 400 refugiados vieram a Namaran por terem perdido suas casas, devido aos ataques de monstros. Pelo que eu sei, alguém trouxe todos eles a Namaran. Droga. A barreira de Namaran é um feitiço que foi feito para segurar as vidas das pessoas dentro dela. A barreira foi implantada porque os refugiados preencheram o número de pessoas necessário para a ativação da magia de Canavaro. Pensei que tínhamos reunido todos em nosso condado, mas, no fim, ainda havia refugiados que foram para Namaran. Se os planos de Canavaro procederem conforme na novel, milhares de pessoas de Namaran seriam sacrificadas como oferendas. E o cavaleiro que traz a morte, o cavaleiro infernal, será invocado. Caramba, ó, cavaleiro infernal. Então esse Canavaro aí, ele quer fazer isso, ele quer trazer esse cavaleiro infernal aí pra vida. Em termos de configuração de história, nem mesmo um alto mestre espadachim pode derrotar um cavaleiro infernal.
já que sua existência é quase equivalente à de um deus. Caramba! Isso significa não posso prevenir a aniquilação de uma área inteira. Isso é muito pior do que eu estava pensando. Caramba, galera! Que doideira! Vamos ver o que o Lloydzão vai fazer, ó. Ah lá, pelo jeito ele tá saindo, ó. Por que você não está se preparando para a viagem de trabalho? O que é tudo isso? São as cartas que as damas me entregaram. Vou colocá-las na minha sala primeiro. Que tipo de cartas? Cartas de amor, é claro. Não me diga que você não recebeu nenhuma. Ó, o Javier ficando com dó dele, olha lá. Vou te dar uma. Aí o Lloyd, ué, me dar uma carta que é sua, né? Tipo, como assim? Por que me daria algo que pertence a você? Olha lá. Só se prepara logo. A Lady Silúria está esperando. Javier quis agradá-lo, né? Mas não adianta. Engenharia civil? É, isso mesmo. Tem alguns tipos, mas vou decidir qual usar depois que eu mesmo ver a situação. Mas como sabe de todas as circunstâncias de nosso condado? Eu simplesmente presumi pelo que eu ouvi dos outros, já que Namaran é uma cidade construída em um terreno íngreme. É natural que ambos os lados caiam de pouco a pouco, né? De pouco a pouco. Fico feliz de poder ter te conhecido. Mesmo que não tenhamos nos casado como meu pai queria, ele ficará bem feliz se pudermos resolver os assuntos que assombraram a nossa família por gerações. Isso é perfeito. Posso investigar Carnavaro e também ganhar algum dinheiro pela construção. Essa viagem de trabalho trará frutos. Só espere por mim. Vou mostrar o que significa quando as pessoas dizem que o primeiro a atirar vence. E lá estão indo e chegando lá, ó, na cidade. Caramba, a cidade tá bem bonita, ó. Olhe, aquele é o Sr. Carnavaro, um dono de negócios. Ele está usando o seu próprio dinheiro para cuidar de 400 refugiados. Olha lá. Aí tem o símbolo aqui, ó, no ombro dele, ó. E está constantemente ficando na vanguarda, ajudando os outros até para coisas pequenas. Olha lá, o Lloyd já se ligou, ó, naquele símbolo. Então é você, hein? Desgraçado hipócrita. Vou te esmagar como uma latinha de alumínio. Queridos visitantes, vocês devem estar cansados de sua longa jornada. O semblante que você exibe transborda a nobreza. A família Namaran será levada a alturas ainda maiores. Olha lá, foi cumprimentar o Javier, ó, achando que era ele, o Lloyd. Então, quando seria uma boa data para o casamento? Pai, esse é o guarda-costas, Sir Javier. O Lord Lloyd é a pessoa atrás dele. O quê? Então, como o semblante da pessoa à esquerda transborda a nobreza, enquanto o daquele à direita, como eu deveria, ele parece que está em falta de vários aspectos. Mano, pai, você está sendo rude. Como pode um conde como você não conseguir reconhecer a real essência de uma pessoa? Nossa, ela bateu no meio agora, né? Ele pode parecer que está em falta de vários aspectos, mas ele é bem sábio e capaz. E ele não está aqui por questões matrimoniais. Por que ele está aqui então? Ele está aqui para ajudar a resolver o problema do desmoronamento de terras do condado. Que alívio! Eu pensei que eu ficaria envergonhado de ver meu genro em pessoa. Pai, suas palavras machucam. Pode imaginar o quanto ele deve ter sofrido, tendo recebido um tratamento assim o tempo todo? Nossa, acabando ainda mais com ele, né? Olha lá. E o Javier ali, ó. Olha lá, se segurando, que não dá risada. Mas ele realmente pode estabilizar as encostas? Sim, acredito que ele é capaz de fazê-lo. Olha lá o Javier. Forneceremos a mão de obra e os materiais. Você só precisa supervisioná-los.
vai custar muito dinheiro. E se as encostas não puderem ser estabilizadas? Se isso acontecer, vou te compensar 3 vezes o dinheiro gasto na construção. Oh, que interessante! Lord Lloyd, por favor, me conte os detalhes da construção. Oh. Olha lá, o Lloyd ficou louco com o Javier porque ele fica rindo toda hora. Ó. O que vocês estão fazendo? Não consigo entender de jeito nenhum. Você viu também, né? Aquele modelo demoníaco no ombro daquele cara. Sim, era uma cabra... Não, era uma cabeça de cabra. Monitore o Canavaro. Se provarmos que o modelo está relacionado à magia negra e contar ao Conde Namaran sobre o que aconteceu em nosso condado, poderemos pegá-los de uma vez sem fazer nada. Entendido. Por que parece tão feliz enquanto eu estou falando de algo tão grave e sério? Ah, minhas desculpas. É porque estava lembrando do que o Conde disse sobre estar em falta de vários aspectos. Mano, que fita, hein? Caramba. Ai, olha lá, façam sua escolha. Escolham qualquer coisa. Cada peça é avaliada em 200 cobres. Escolham o que quiserem. Droga, aquele padrão está sendo vendido no mercado? Caramba. O cara fez uma camiseta, ó, com aquele símbolo. Uma não, né? Fez um monte de camiseta, olha lá. Isso nos coloca em uma situação difícil. Mestre Lloyd. Ei, Javier, achou algo suspeito? Não, nada, exceto ele ajudando os refugiados genuinamente. Queria investigar onde ele fica. Mas o lugar estava protegido por um cadeado imbuído em muita magia. Seria fácil destruí-la. Mas estava preocupado que eu pudesse ser descoberto, então deixei para lá por enquanto. Aquele padrão era para significar um menestrel andarilho. Olha lá, menestrel andarilho. Já que aquela pessoa é popular agora. Cidades largas estão vendendo roupas com aquele padrão. Preciso encontrar um menestrel andarilho então. Como eu faço isso? Tudo vai acabar se a barreira de Namaran for levantada enquanto eu estiver fazendo isso. A novel não menciona nenhum detalhe da magia que foi usada para erguer a barreira de Namaran. Encontrar e interromper o avanço será difícil. Deixar o Javier lidar com a barreira é o único jeito. Caramba, hein, galera? Tá ficando muito sinistro essa parte, ó. Ele só será capaz de quebrar a barreira, o que significa que há uma chance de Siluria morrer. Não quero ver alguém que eu conheço morrer. O termo grão-mestre, mencionado na novel, se refere à existência que supera um mestre espadachim. Com esse tipo de poder, você poderá se livrar da barreira do Cavaleiro Infernal em um instante. Mas, já que eu não conheço a teoria por trás disso, não posso treinar o Javier para se tornar um. Estamos totalmente encurralados. Acho que seria certo dar uma olhada no Canavaro. Tenho certeza de que ele está escondendo algo, já que ele está usando uma trava tão poderosa. E se você for pego quebrando a trava? O que faria então? Tenho um jeito de entrar. Eu prometo que vou conseguir. Então, por favor, confie em mim e me espere aqui. Caramba, ele vai tentar entrar lá, galera. Cenas dos próximos capítulos. Vai ser interessante, hein? Imagina ele entrando lá e pegando o Canavaro lá dentro e os dois vão quebrar o pau lá, mano. Vai ser cruel. Espero por você no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. Aquele abraço.